Mateus 26. Eu aguardo, tá bom? Mateus 26. Quem achou, diga amém. Todos acharam? Todos? Põe um marcador de Bíblia aí ou alguma coisa para marcar, tá? Para ser mais rápido depois. Eu perco um tempo agora, mas ganho depois. Então, põe um marcador igual o meu tem aqui, ó, o marcador. Coloquei aqui, certo? Agora vá para João, Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Pertinho, hein? João, Evangelho de João, capítulo 20. Mateus, né, você já abriu, agora é João 20. João 20, 19 ao 23. Vamos lá. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, ou fechadas, né? As portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou quem? Jesus. E pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe a mão e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Diga amém por isso. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Vamos falar com Deus essa noite. Oremos. Aqui está um dos atos grandiosos de Cristo. Você vai entender no decorrer da pregação porque eu digo que esse ato é um ato grandioso de Cristo. Se eu fosse enumerar os atos grandiosos de Cristo, eu não iria parar de falar, você não iria embora hoje. Só que eu vou focar em um ato de Cristo que me chamou muita atenção. Talvez você que está aqui nessa noite, você já leu esse texto, já leu na sua casa, mas passou batido ou desapercebido diante dos seus olhos. Mas aqui está uma pérola escondida nesse versículo, a qual o Espírito Santo revela para nós. Escute, a Bíblia pregada é a própria revelação de Deus para nós. Então aqui nessa noite é uma pérola aqui escondida, que às vezes você lendo não percebeu. Mas Deus é tão bondoso conosco que Ele mostra para cada um de nós de uma forma. E ao lendo esse versículo eu achei essa obra de Cristo grandiosa. E você vai entender o que eu estou falando no decorrer da palavra. Qual que é o contexto aqui de João 20? Jesus havia sido morto, não é isso? Jesus foi morto na cruz do Calvário, sofreu por nós pecadores. E aqui os discípulos, devido à perseguição, as afrontas, o que eles fizeram? Estavam trancafiados, trancados, com medo da perseguição.
eles estavam se sentindo sozinhos. Repara, olha para mim aqui. Eles tinham uns aos outros, mas mesmo assim se sentiram sozinhos. Cristo não estava mais ali, ele tinha sido morto, não é isso? Então Cristo não estava mais ali. E o mundo é assim, amados. Eles podem estar rodeados de pessoas, mas se sentem sozinhos. Nós não. Mesmo eu estando sozinho, na verdade eu nunca estou sozinho. Então aqui os discípulos estão rodeados de pessoas, de outros discípulos, mas sentindo-se sozinho. A porta estava trancada. E quem aparece ali? Jesus, aquele que venceu a morte, ressurreto, na sua ressurreição em seu poder, aquele que prometeu que seria morto pelos homens e após 3 dias iria ressuscitar. Eis aqui o Filho de Deus, para comprovar para o mundo inteiro de que realmente, olha para mim aqui, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Os discípulos estavam com medo. E quem se apresenta? Jesus. Em seus medos, meu irmão, Ele sempre irá se apresentar a você. Olha o que eu estou te falando. Na vida do cristão, inúmeras vezes iremos sentir medo de perder o casamento, de estar enfermo, de acontecer alguma coisa. Mas escute, nesse momento de medo, Cristo sempre irá se apresentar a você. Só que o foco da palavra não é esse. Não é esse. É o que Jesus vai dizer agora. A grandiosidade para mim está nessa palavra. Ele se apresenta e diz o que para os discípulos? Quem lembra? A paz seja convosco. Foi só uma vez ou não? Falou mais? Mais uma vez se aparece e fala: ó, a paz seja convosco. Ele traz paz em meio ao nosso medo, amém? Então entenda isso. Ele se apresentou a quem? A seus discípulos. E qual que é a palavra? Paz seja. Você consegue entender a grandiosidade dessas palavras? Talvez você não entendeu ainda, porque eu não cheguei no ponto que eu quero. A pregação é como um bolo. Tem que terminar a receita, terminar tudo para ficar encaixado, tudo certinho, não é? Talvez você não está entendendo porque eu estou falando que essas palavras traz para nós a grandiosidade do nosso Jesus. Entenda só. Ele falou para os seus discípulos, aqueles que o seguiam de perto. Ele disse: a paz seja convosco. Quem são esses homens? O que esses homens fizeram com Cristo? Vá lá comigo para Mateus 26. Antes, olha para mim antes de ler, tá? Olha para mim aqui, por favor. Já abre aí e pode olhar para mim. Mateus 26 está próximo um dos maiores eventos que aconteceu. Por que um dos maiores? Também Cristo voltando é o maior evento que vai acontecer. Então aqui vai tratar sobre a entrega do Filho de Deus para ser morto na cruz. Então Mateus 26 vai retratar sobre que está se aproximando, Paulinha, a crucificação de Jesus, a sua entrega na cruz, sob a plena vontade de quem?
de Deus. Ele está aqui no Getsêmani, com alguns dos seus discípulos, irmã Marianalva. E ele deixa alguns discípulos à parte, e ele vai orar no seu canto a Deus. E ele volta e encontra Pedro dormindo 3 vezes. Como eu disse aqui várias vezes, né? Pedro para pescar era uma maravilha, mas para orar estava dormindo. Hein, irmã Marlene? O dorminhoco. Ele estava dormindo. E 3 vezes Cristo volta e Pedro está dormindo. Jesus vai comunicar a eles que está chegando a sua hora, que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, e pede para os discípulos se levantarem, porque estava chegando aquele que iria o trair. Enquanto Jesus falava com os seus discípulos, quem chega? Quem chega ali? O traidor, Judas Iscariotes. Judas chega enquanto Jesus está falando com os seus discípulos. Judas vem com uma corja atrás, uma grande multidão, com paus, com espadas, enviados pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E já havia sido combinado, aquele que Judas beijar, esse seria o homem que seria preso e morto. E logo Judas se aproxima, beija Cristo, comprovando, que ele é o traidor e que realmente aquele homem, Jesus Cristo, que seria preso. E aqui também é um ato grandioso de Cristo. Mesmo Cristo sabendo quem era o traidor, que ele sabia, ele vai dizer para Judas: amigo, aqui vieste. Mesmo sabendo que Judas era o traidor, ele o chama de amigo. A grandiosidade de Cristo está aqui, mas não é o foco de agora, é outra mensagem. Então ele chama aqui Judas de amigo, que viestes. Então eles se aproximaram e prenderam Jesus. Voltando lá a João, que nós lemos, os discípulos com medo, porque Jesus havia sido morto, Cristo ressurreto aparece a eles e diz o quê? Paz seja convosco. Mais uma vez ele diz: paz seja convosco. E eu falei para você, olha para mim aqui, que eu quero focar na grandiosidade dessas palavras. Ele falou isso para os seus discípulos. E quem são esses discípulos? O que eles fizeram com Cristo? Mateus 26, versículo 56. 26, 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, o que aconteceu aqui? Todos os discípulos, deixando, fugiram. Diga amém. Olha para mim aqui, pastor Érico. Esses discípulos, aqui em Mateus 26, eles deixaram a Cristo, abandonaram a Cristo. Agora escute isso: não apenas o deixaram, o abandonaram, mas o abandonaram para morrer. Você entende a gravidade disso? Ele foi abandonado para morrer. Os discípulos que proclamaram o amor por Cristo, eles deixaram ele para a morte. Então esses discípulos,
abandonaram a Cristo, não apenas isso, mas abandonaram para morrer. E quem são esses discípulos? São os mesmos que estão lá agora em João 20, estão lá com medo, estão lá trancafiados, abandonaram a Cristo no seu pior momento, abandonaram a Jesus, largaram no meio do caminho, abandonaram Ele para morrer. Cristo aparece a eles, não com um grande sermão, não humilhando, irmão entendeu? Não humilhando eles, não falando mal deles, não falando, vocês me deixaram, agora também não quero saber de vocês. Pelo contrário, olha a grandiosidade de Cristo. Ele aparece e diz: paz seja convosco. Aqueles homens que talvez acharam, Ele vai me repreender, Ele vai falar mal de nós porque nós o deixamos para morrer. Pelo contrário, Cristo vai tratar eles como eles não merecem, com bondade, com amor, com graça, com misericórdia, com perdão, com restauração. Cristo vai restaurar esses homens quando dizem assim: a paz seja convosco. Nunca, irmão, palavras tão curtas queriam dizer tantas coisas. Às vezes nós queremos dar uma lição de moral com um grande sermão, não é? Não é? Cada um entrega o que tem, não é assim? Os discípulos tinham abandono, mas Cristo tinha restauração para eles. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Aqui está o misericordioso e grandioso Jesus. Aqueles que abandonaram, Jesus, não é isso? A própria igreja condena eles, é ou não é? Você se afastou, vai para o inferno. E falam de boca cheia, chegam a salivar. Você se desviou, tá bom. Você abandonou a Cristo, tá bom. Vai queimar no inferno. Cristo aqui já olhou com outro olhar, misericordioso, bondoso, perdoador, restaurador. Essas palavras, paz seja convosco, tão curtas, mas tão poderosas, que restaurou esses homens, pastor Érico, para que eles se levantassem e fossem cumprir o íntimo do Senhor. Eu sei que hoje, irmãos, tem pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, vão assistir, que eles deixaram o Senhor, eles abandonaram a Cristo, como os discípulos. Mas Cristo está aqui hoje, através do Espírito Santo de Deus, para declarar para eles não algo ruim, mas para falar para eles que a paz esteja com vocês. Enquanto a igreja condena, massacra, pisa na garganta, esfaqueia, bate de quem já está morto, o pavio que está fumegando, a igreja apaga. Cristo não. Cristo não apagará o pavio que fumega. Pelo contrário, esses homens foram aqueles que abandonaram a Cristo. Mas Cristo não tem um sermão. Ele tem paz. Ele tem paz para você hoje. Mesmo para você que afastou de Cristo, irmão. Você abandonou, escuta, os discípulos abandonaram a Jesus e abandonaram para morrer. Agora olha isso que eu vou te falar. Compara Cristo com alguns crentes de hoje. Esses homens aqui fizeram mal para Cristo, os discípulos? Sim ou não? Sim. Abandonaram Ele para morrer. Mas Cristo tinha paz para eles, mesmo assim. Repare, nós crentes, muitos quando são atacados, quando alguém te faz mal, sem perceber, lá no fundo da sua alma, você deseja um mal para aquela pessoa também. Tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo outro também.
Eu não digo de você não, mas tem muitos crentes que fazem isso. Não são cristãos, são evangélicos. Porque cristão não pensa assim: alguém me fez mal, tá bom, agora vai comer com o pão que o diabo amassou, não é? Aí para finalizar com chave de ouro, coloca a música da Damares ainda, tem sabor de mel, a minha vitória é sabor de mel, eu vou estar na plateia e você no palco, quer dizer, eu vou ser maior que você vai ver a vitória, você vai estar embaixo e eu aqui em cima, em forma de humilhação aos outros. Cristo aqui não humilhou ninguém, pelo contrário, Ele restaurou esses homens. Cristo, com essa palavra, paz seja convosco, Ele restaurou os homens caídos, os medrosos. Escuta, os medrosos agora não tem mais medo. Aqueles homens que temiam palavras duras não temem mais, porque o Cristo bondoso, misericordioso, perdoador está aqui. Pode aplaudir o Senhor. Deseja a paz para aquele que te feriu. Uma das piores dores que tem é o abandono, não é? Alguém te abandonou, te traiu, é ou não é? Alguém te trai, muitos fazem assim: me traiu, vai comer o pão que o diabo amassou agora. Deus é vingança, amém, aleluias. Não é assim que eles são? Agora, eu falei isso aqui um dia porque eu discordei, irmão Antônio, de uma mulher que falou uma doutrina errada. Ela falou: se o meu Deus, Ele é Deus, você vai estar em 3 meses na cadeira de roda. Eu falei: isso mostra que o seu Deus não é o meu Deus. Só porque eu discordei de uma doutrina que ela falou que era certa, ela desejou para mim uma cadeira de roda. Um dia eu ouvi, talvez você ouça esse cara, sabe, essa podridão. Se você ouvir, meu irmão, me perdoe, tome vergonha na sua cara. A verdade é essa. Sabe Agenor Duque? O Agenor Truque? Ele um dia falou assim, porque o homem afrontou ele falou: você não vai andar mais, você não vai andar mais, você não vai andar mais, eu declaro isso. Olhe, Cristo foi abandonado, foi deixado, foi traído para morrer. Ele aparece e fala: paz seja convosco. Quem está certo, o Cristo ou esses homens malditos? Quem está certo? Então, quando alguém te causar prejuízo, não declare mal para essas pessoas. Tem crentes, irmãos, que se vestem tão bonitos, mas o seu vestido até a canela, a sua gravata não esconde a podridão que há dentro de vocês. Não se preocupe com ruga no rosto, com algumas rugas, alguns cabelos brancos. Se preocupe com o coração apodrecido, como Jesus disse, sepulcros caiados, como a Bíblia diz, aliás, sepulcros caiados. Se vocês querem seguir a Cristo, como eu também quero, sigamos esses passos. Aqueles que nos fizeram mal, não desejo mal para eles, amém? Eu sei que não é fácil, irmãos, não é fácil. Como perdoar quem te feriu também não é fácil. Mas quem falou que seguir os mandamentos é fácil? Quem falou que seguir a Cristo é fácil? Isso é renegar a sua carne, renegar as suas vontades. A minha vontade é essa, mas eu nasci de novo em Cristo, e a minha vontade é que Deus dê paz para esse homem que fez mal para mim, dê paz para essa mulher que me abandonou no casamento, dê paz para ele, dê paz para ela. Quem te feriu, irmão, declare paz para aquela vida. Teve um dia um pastor, não é IA não, nem tinha IA nessa época, uma igreja, não sei o que aconteceu, que eu não lembro, faz tempo. Ele colocou uma placa lá fora, escrito alguma coisa, uma campanha. Foram lá e arrancaram a placa e rasgaram. O pastor fez outra, olha só.
E ele colocou assim: sua mão vai cair, vai apodrecer, você que arrancou a placa da igreja. Que diferença, né? De Cristo para os homens. Eu não desejo mal de quem me feriu. Que Deus abençoe eles. Não é isso? Cristo ensinou assim: até os seus inimigos, orem por eles, abençoem os que te perseguem. Escuta, os que te perseguem, abençoem eles. Quem entendeu até aqui? Então, terminando, essa é a grandiosidade de Cristo: declarar a paz, não um sermão de meia hora, não palavras de repreensões em meia hora pregando, não, foi declarar a paz para quem o abandonou e quem o deixou. Deus tem paz para você hoje. Você que mesmo aqui, escuta, eu posso estar aqui na igreja e ter traído a Ele, eu posso estar aqui e ter abandonado a Ele. Eu declaro na sua vida que a palavra de Deus diz que a paz esteja com todos vocês essa noite. Então a grandiosidade aqui está em Cristo declarar a paz para aqueles que o abandonaram para morrer. Quem entendeu a palavra de hoje? Pode aplaudir o Senhor. Eles mereciam ser tratados assim? Merecia? Assim não, né? Eles não mereciam ser tratados com bondade. Só que Cristo os trataram assim, os tratou assim. Olha para mim aqui. Você merece receber a graça? Não. Você merece a bondade? Você merece que a paz de Deus sobre a sua vida? Mas você vai ter ela hoje, mesmo sem merecer. Mais uma vez, para terminar a palavra do Senhor.